Olá, eu sou Cleonaide e hoje eu quero conversar com você num tema bem inusitado: tempestades afetivas, instabilidade nos relacionamentos pessoais. Para falar de instabilidade, eu vou estar conversando com você sobre o transtorno de personalidade borderline. E esse transtorno, ele não é uma doença, é uma forma de ser no mundo que atrapalha a estabilidade afetiva, no sentir, no perceber e também no relacionar-se. A predominância do transtorno borderline, ela está mais ligada com um índice muito maior no sexo feminino e acontece em torno do final da adolescência ao início da vida adulta. O diagnóstico do transtorno, ele tem como ponto de partida ou o psicólogo, que vai encaminhar para o psiquiatra, ou o psiquiatra que, uma vez identificando a problemática, vai encaminhar também para o psicólogo, numa psicoterapia de médio e longo prazo. Quais são as causas do transtorno borderline? As causas são multicausal. Existem elementos que podem contribuir para o transtorno. O primeiro é o ambiente familiar. Como eu sempre falo aqui, tudo na vida de um ser humano, ele começa no lar. Então, quando uma criança, na sua infância, ela vivencia a negligência da família no trato da alimentação, nos cuidados de higiene, no aspecto da ausência afetiva, na presença daqueles que deveriam estar dando maior assistência. Há também o elemento do abuso emocional ou também abuso sexual. Percebemos também no ambiente familiar, que é o ambiente modelo. É no ambiente familiar que as pessoas aprendem a amar e aprendem a ser amadas. É neste ambiente que a criança vai ou não se desenvolver nos traços da sua personalidade. Então, se um ambiente familiar é marcado com muito conflito, uma família disfuncional, ou no caso a morte prematura do pai ou da mãe ou de ambos, isso pode de fato acarretar alguns problemas de ordem afetiva. A predisposição genética também é um elemento, mas ele não é o principal elemento. As alterações também no cérebro nessa fase. Quais são as características do transtorno borderline? O primeiro está ligado a uma necessidade muito grande de se proteger do abandono. Então, como lá na infância a criança vivenciou uma situação de muita instabilidade emocional, ela passa a estar na vida buscando o tempo todo fugir do abandono afetivo. E por conta disso, passa pela vida gerando muitos conflitos internos e também para aqueles que estão à sua volta. A incapacidade de lidar com frustrações acaba desenvolvendo, então, mudanças súbitas de humor. O medo de ter que lidar com a frustração do abandono gera em pessoas que têm o transtorno borderline exatamente o medo de perder, faz com que as atitudes direcionadas no dia a dia, na parte afetiva, há um quebra, onde gera muito sofrimento para a pessoa e também para aqueles que convivem ao seu lado. Então, há muita fantasia de perseguição, no sentido, dei muito e as pessoas são ingratas. Elas não me retornam com o nível de afetividade que eu dei.
Então, todas as pessoas que estão na vida oferecendo 100% para o outro, gera internamente a ideia de que também vão receber nesse nível intenso de atenção, de cuidado, de afeto. Então, quem possui o transtorno acaba tendo que lidar com um comportamento impulsivo. E esse comportamento impulsivo, ele apresenta com um gasto financeiro descontrolado, porque no momento em que a ansiedade ela se torna muito alta, então a resposta que a pessoa procura para diminuir a intensidade da sua dor, muitas vezes é agindo de forma compulsiva, ou com alimentação, ou com a compra excessiva, sexualidade também excessivo, descontrolado. Então, abusos de substâncias, tanto álcool como também drogas, direção perigosa, e esses comportamentos, na realidade, é uma busca por minimizar a ansiedade de não ser plenamente amado, plenamente cuidado. A irritabilidade, ela se manifesta também de forma agressiva por conta de que é criado uma expectativa em relação ao outro, seja esse outro um amigo, pessoas da família, um relacionamento afetivo amoroso. Então, como há uma expectativa muito grande em relação ao outro, então a pessoa se doa para esse relacionamento de maneira muito intensa. E como você sabe, não há como controlar o modo como o outro nos trata. Não dá para controlar o modo como o outro enxerga a vida. E para o transtorno borderline, o que é que ocorre? A pessoa espera o máximo, porque é nessa tentativa do máximo que a pessoa se conduz pela vida. A insegurança em si próprio e também na relação com os outros. No mesmo momento em que essa figura está extremamente apaixonada, disposto a entregar tudo que é possível, presentes, ambientes propícios, amorosos, tudo que aquela pessoa pode fazer de maneira extrema, ela vai fazer, temendo a todo tempo ser abandonada. Mas quando aquela pessoa frustra de alguma maneira, não dando a atenção que aquela pessoa espera, então ela migra de um comportamento amoroso para um comportamento extremo de agressividade, onde é capaz de quebrar tudo, de partir para cima da pessoa, de bater, de criar uma situação de extrema agressividade, demonstrando com isso a sua incapacidade de pelo menos imaginar que vai ser abandonada. Há também uma sensação crônica, uma insatisfação crônica, uma solidão crônica, um vazio interior. Aquela sensação de que precisa ser feito o máximo para prender as pessoas, para estar com aquela pessoa na sua mira, sem possibilidade de fuga. Então, como isso normalmente não acontece, então essa ansiedade tantas vezes é trocada pela automutilação, não é? Para diminuir a ansiedade. A automutilação, a idealização suicida, porque a pessoa passa a achar que diante de tantas frustrações no relacionamento, só há uma saída, que é pensar na morte, que é idealizar a sua própria morte. Há extremos, né? Então, é uma vida marcada por extremos. Por isso eu coloquei o nome do nosso trabalho hoje, da nossa reflexão, tempestades afetivas, porque a pessoa está sempre no meio de uma grande tempestade, buscando a todo custo amar de maneira plena. Então, o amor e o ódio, eles caminham com muita profundidade e às vezes ao mesmo tempo. Pela manhã, a pessoa pode estar tomado de amor e no final da tarde tomado de ira, de indignação e pronta para quebrar ou criar qualquer circunstância mais grave.
Agora, quais são as consequências da síndrome? A primeira é a perda de laços afetivos, familiares e de amizade. Quem consegue ficar tanto tempo ao lado de uma bomba relógio que pode explodir a qualquer hora? É claro que a médio e longo prazo as relações vão sendo cortadas. Então, essa dificuldade também de se manter sob controle no ambiente de trabalho, no ambiente de relacionamento de amizade, dentro da família. Então, há muitos conflitos que pairam diante de um comportamento marcado pela síndrome borderline. Diminuição da autoestima. Então, como a pessoa já viveu tanta situação de dor, a estima começa a ficar baixa. E ela começa a achar que nunca vai encontrar um ponto de equilíbrio nas relações. Então, o que fazer para ajudar uma pessoa que vive uma tempestade afetiva? Em primeiro lugar, que nós podemos entender é o acolhimento e a empatia. Todas as pessoas, elas precisam ser acolhidas e de algum modo encontrar um ponto de equilíbrio para a empatia, para colocar-se no lugar do outro. Não é possível vencer essa tempestade sem uma aliança terapêutica. Essa aliança terapêutica compreende o cuidado intenso com todo o processo de adoecimento em que a pessoa se encontra no ponto da afetividade. Então, há um trabalho muitas vezes marcado pela medicação, pelo trabalho intenso com um acompanhamento psicológico, e há também a necessidade em que a família esteja envolvido neste processo. Então, é possível que essa tempestade ela alcance um ponto de equilíbrio com ajuda terapêutica e muitas vezes com controle também da medicação prescrita por um psiquiatra. Então, se você conhece alguém marcado pela doença crônica dos afetos, em que nenhuma atenção é suficiente, nenhum afago é o suficiente, dizer que você ama e que gosta dessa pessoa não é o suficiente, então esta pessoa precisa ser orientada a procurar ajuda. Mas se você é esta pessoa marcada pela dor, de não ser compreendida, de nem mesmo compreender o tom tão grande da sua agressividade, da sua impulsividade, é possível encontrar um ponto de equilíbrio. É preciso buscar ajuda. Um grande abraço para você.